Vamos lá. Boa noite, turma. Tchau. Como é que tá aí? Vamos lá. Na última semana eu passei para vocês um trabalho, uma atividade valendo ponto. Deixa eu abrir aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa atividade? Qual era o intuito dessa atividade? Saber se vocês estão conseguindo se localizar no material que eu preparei para vocês e se vocês estão entendendo a nossa disciplina. Foi uma atividade muito tranquila. Eu consegui corrigir um pouco, não consegui corrigir tudo, mas os que eu corrigi, vocês foram muito bem. O intuito era saber como vocês escrevem, né? Eu pedi até para que vocês não copiassem e colassem do arquivo, que vocês escrevessem a próprio punho, que vocês estavam entendendo da maneira de vocês, e muitos alunos escreveram da forma como eles entenderam, né? A escrita estava uma escrita mais direto, uma escrita mais informal, digamos assim. Vamos lá, falar sobre a primeira questão, dar uma revisão geral sobre essa atividade. Por que que é importante, né, a gente dominar a nossa língua hoje, dominar a língua portuguesa? Porque o ensino da língua portuguesa é um ensino unificado, é a língua que a gente tem para falar com o outro, para tratar com o outro, para sobreviver, digamos assim. É a língua que a gente utiliza para pensar, para falar, para se comunicar, para entender o mundo em si. Na primeira aula eu falei que a nossa vida, basicamente, na nossa vida a gente lê 99% do tempo, porque tudo é uma leitura de mundo, tudo que a gente fala, tudo que a gente adquire do nosso vocabulário, a gente já leu, já viu, já ouviu em algum lugar. Por isso é importante a gente sempre tratar da língua portuguesa, porque é através dela que você comunica, que a gente vive, que a gente interage socialmente. Segunda questão, o que que é a norma culta? A norma culta é a norma que regulamenta a escrita de uma maneira mais rebuscada, mais bonitinha, a forma que a gente tem a nossa linguagem gramatical ali, né? Sempre bonitinha, escrita certinha. Qual a diferença entre a língua falada, a língua oral e a língua escrita? A língua falada ela é mais prática, mais dinâmica. A gente não precisa de um conhecimento maior para trabalhar ela. Por quê? Porque é aquela língua que a gente tem espontânea. Diferente da língua escrita. A língua escrita ela é fechada, rebuscada. Ela dá conta sozinha do recado. Então, ela não tem interferência de mímica, de jogo de voz, de tom de voz, de gírias, de expressões. Por quê? Porque ela é mais rebuscada. Ela precisa dar conta sozinha de tudo que ela está falando. Quarta pergunta: o que que é a ortografia? Ortografia é a parte da linguagem que estuda escrita clara e correta das palavras, trata da pontuação, separação silábica. Ortografia é a parte que trabalha a parte mais rebuscada, mais bonitinha da linguagem. E a última pergunta, que eu acho que foi que mais teve gente que deu uma resposta que eu não entendi muito bem, mas depois que eu joguei a resposta na internet eu entendi, porque provavelmente colocaram essa pergunta no Google e pegaram a primeira resposta que apareceu. Por que que a gente tem uma padronização hoje na nossa linguagem? Isso a gente viu na aula de ortografia, na terceira aula, se eu não me engano. A gente tem uma padronização porque depois de muitos anos tentando empregar um conhecimento de língua portuguesa comum para os países lusófonos, os países que falam a língua portuguesa, a gente percebeu que era necessário que todos esses países eles regulamentassem a língua da mesma forma, para que ficasse uma linguagem mais prática, para que ficasse. Eita, travou aqui. Para que ficasse uma língua comumente aceita, uma língua comumente entendível por todos os países que tratam da língua portuguesa. Vamos lá. Foi por isso que a gente fez essa atividade aí.
tudo que a gente viu nas últimas aulas. Deixa eu fechar esse documento que está travando aqui. Agora vamos entrar num novo tópico. Deixa eu subir o slide. Hoje a gente vai falar das expressões problemáticas. Que expressões são essas? São os erros mais comuns que a gente tem na hora da nossa construção textual. São algumas palavras ou expressões que geralmente a gente tem alguma dúvida na hora de escrever, na hora de empregar ali num contexto por causa da sua escrita. Então, são expressões que estão relacionadas diretamente à escrita, porque existem palavras que têm escrita muito parecida, ou o som muito parecido, ou os dois. A parte de expressão problemática ela é estudada dentro do campo de sintaxe de concordância. Por quê? É a parte mais importante da oração, porque é a parte onde a gente consegue adequar as palavras umas nas outras, onde a gente consegue fazer com que o texto tenha um sentido, a gente consegue produzir o sentido do texto a partir disso. Tem alguém com o microfone aberto aí. Peraí, professora, é meu cachorro que tá enchendo o saco aqui. Tudo bem. É meu pugzinho sem vergonha. Posso continuar? Vamos lá, então. Por que que a gente está tratando da língua portuguesa? Eu venho falando isso com vocês desde lá do começo. Porque a gente precisa aprender a elaborar um discurso mais prático em qualquer âmbito. Eu falei com vocês que vocês não vão falar da mesma forma com pacientes, da mesma forma que vocês falam entre familiares, entre amigos. Vocês não falam com o chefe de vocês da mesma forma que vocês conversam com uma irmã, com uma amiga. Por quê? Porque situações diferentes pedem linguagens diferentes. Essas expressões são trabalhadas basicamente na escrita, mas é a parte que a gente vai perceber que influencia muito mais na elaboração de um discurso. Quando a gente sabe a palavra certa para usar ali naquele contexto, mesmo que tenha uma outra muito parecida, a gente entende como que ela é trabalhada, o nosso discurso fica mais bonito. Por quê? A gente tem uma clareza de informação muito maior. E isso também vale muito em concurso, em provas, e até mesmo no dia a dia, na hora de produzir um texto banal, dependendo do nosso local de trabalho, isso também influencia. Então, quando a gente fala sobre expressões problemáticas, a gente tem dois campos da semântica aí. A gente tem os homônimos e os parônimos. São são termos que fazem parte do estudo da semântica, que é o estudo do significado das palavras. Nos homônimos, a gente tem a palavra que tem a mesma pronúncia e, na maioria das vezes, a mesma escrita, mas tem significados diferentes. Nos parônimos, a gente tem as palavras que são muito parecidas na pronúncia e na escrita, mas têm também significados diferentes. Então, numa a gente tem a mesma pronúncia e a mesma escrita, ou a mesma escrita, e na outra a gente tem uma pronúncia e uma escrita parecidas. Vou diferenciar para vocês para ficar mais fácil. Nos homônimos, a gente tem uma subdivisão. Só coloquei a título de esclarecimento, não precisam decorar isso, mas é muito mais fácil quando a gente entende separadinho, do jeito que eu coloquei para vocês. Nos homônimos, a gente tem as palavras homógrafas. São as palavras que são iguais na escrita e são diferentes na pronúncia. Um exemplo, a gente tem colher, verbo, eu colho uma uva do pé. E colher, substantivo, pegue aquela colher. A escrita é a mesma, a pronúncia é diferente. A gente tem jogo, substantivo, e jogo, verbo. O jogo de futebol. Eu jogo lixo fora. Mesma escrita, pronúncia diferente. A gente tem denúncia de substantivo e denuncia de verbo. Tem um acentozinho ali, mas o resto é a mesma escrita, só a pronúncia é diferente. Essas são as homógrafas. Nós temos também as homófonas, que são as que são iguais na pronúncia e diferentes na escrita. Um exemplo que a gente tem é concertar com C e concertar com S. Concertar de concerto musical é com C, porque é uma harmonia de sons, e consertar de reparar uma roupa, alguma coisa, é com S. A gente tem senso com C e senso com S.
A gente tem acender com C, que é o atear fogo, e o ascender com SC, que é subir. Essas são as homófonas, iguais na pronúncia, diferentes na grafia. E a gente tem os homônimos perfeitos, que são aquelas que são iguais, tanto na pronúncia quanto na escrita. Um exemplo que tem aí é caminho, substantivo e caminho de verbo. Eu caminho o caminho da alvorada. Eu caminho na estrada. É a mesma escrita e a mesma pronúncia. O cedo de verbo e o cedo de verbo. Eu cedo muito para minha filha quando ela quer alguma coisa. Eu abro mão quando a minha filha quer alguma coisa. É a mesma coisa, é a mesma escrita e o som de amanhã cedo eu te encontro. É o mesmo cedo, só que em situações diferentes tem significados diferentes. Esses são os homônimos. Os parônimos são as palavras que se assemelham e também têm um sentido diferente. Mas esses a gente tem um conhecimento maior. Existe um tempo maior para a gente entender tudo isso. A gente tem aí absolver e absorver. Um é perdoar e um é aspirar. A gente tem aí um que é muito comum a gente confundir também, é cavaleiro e cavalheiro. O cavaleiro é aquele que cavalga e o cavalheiro é um homem gentil. A gente tem aí despensa e dispensa. Despensa é onde a gente guarda a comida, né, geralmente, ou alguma coisa, e dispensa é quando a gente dispensa algo, quando a gente não quer, abre mão. A gente tem aí docente e discente. Docente é quem é professor e discente é relativo aos alunos. São palavras que têm a grafia escrita parecidas, mas dependendo do uso, né, a gente acaba esquecendo, porque não são muito comuns. Agora a gente vai ver algumas expressões que geralmente a gente confunde, mas que elas são expressões que, às vezes, na leitura, a gente consegue internalizar isso e fica mais fácil na hora de usar. Na primeira aula eu falei com vocês que é muito importante que a gente consuma o mercado literário, não só livro, leia bastante. Por quê? Porque é lendo que a gente organiza o nosso vocabulário, o nosso pensamento, a nossa escrita fica mais fácil, fica mais dinâmica, a nossa fala também, a gente organiza o pensamento de uma maneira mais fácil. Na parte da escrita é a mesma coisa. Existem palavras, existem termos que a gente aprende a utilizar porque a gente já viu em algum lugar alguém usando, em um livro, em uma reportagem, em um post no Instagram. Dependendo da forma como a gente internaliza aquilo, a gente usa depois da forma correta, porque já está internalizado ali na gente. Então, alguns termos que eu coloquei aqui, a gente às vezes confunde, mas é só por falta de uso mesmo. Deixa eu tomar uma água aqui. Um exemplo que a gente tem aí é o senão separado e o senão junto. O senão separado, ele é uma conjunção condicional, quando eu posso substituir por caso. Ou uma conjunção integrante, quando eu posso substituir toda a oração por isso. Exemplo: se chover, se não chover, irei encontrar meus amigos. Caso não chova, irei encontrar meus amigos. Posso substituir por caso? É o senão separado. Ou perguntei se não iriam chegar atrasados. Eu posso substituir por isso. Perguntei isso. Continua com o mesmo sentido ali na construção. Então, é um senão separado. O senão junto, ele é utilizado em algumas funções do texto. A primeira função é quando ele puder ser substituído por caso contrário ou a não ser que. Então, temos aí, devemos trabalhar, senão o contrato será cancelado. Devemos trabalhar, caso contrário, o contrato será cancelado. Então, eu tenho senão junto. Quando ele tiver o valor de conjunção adversativa, quando eu puder trocar por mas. Vencemos a partida de futebol não por sorte, senão por competência, mas por competência. Tem uma ideia de adversidade, está dando sentido contrário. De preposição, quando ele tiver o mesmo significado de com exceção ou exceto. A quem
senão a ele devo fazer reverência durante a palestra. A quem, exceto a ele, devo fazer referência durante a palestra. Ou quando ele tiver o valor de substantivo masculino, quando ele significar falha ou defeito de alguma coisa. Minha namorada é quase perfeita, ela só tem um senão, ela só tem um defeito. Então, nesses casos, a gente tem o senão junto. Outro que é muito comum a gente reparar e errar é o afim. O afim separado, ele é uma locução prepositiva, ou seja, ele tem a função de preposição. Ele está ali indicando uma finalidade, um objetivo. Na nossa linguagem mais informal, né, a gente geralmente utiliza esse afim quando a gente fala sobre querer, estar interessado, estar disposto a alguma coisa com alguém. Mas, na mesma forma, ela tem o mesmo significado e pode também ser substituída por para. Eita. Então, temos aí, saiu da escola a fim de encontrar os amigos. Saiu da escola para encontrar os amigos. Tem o mesmo sentido. Você está a fim de procurar um emprego? Você está disposto, você quer procurar um novo emprego? Olha aí o sentido do afim. A gente tem também o afim junto, que é quando a gente tem, ele é adjetivado, quando ele significa algo igual ou semelhante. Aí, nesse caso, ele é um substantivo masculino que indica algo que pertence ao mesmo grupo. Então, está relacionado diretamente à ideia de afinidade ou de proximidade. Então, nesse caso, eu também posso flexionar ele, posso passar ele para o plural de acordo com o contexto. O afim separado eu não passo para o plural. Tiveram atitudes afins quando discutiram o caso do aluno reprovado. Tiveram a mesma atitude, tiveram atitudes semelhantes quando discutiram o caso do aluno reprovado. Foram convidados para a festa os funcionários da escola e afins. Foram convidados para a festa os funcionários da escola e os semelhantes, os outros funcionários também. A gente tem também mal com U e mal com L. Esse é muito comum da gente gravar quando a gente está na escola, né? O mal com U é aquele que eu posso substituir por bom, e o mal com L é aquele que eu posso substituir por bem. Então, o mal com U significa algo ruim, de má índole, de má qualidade. A forma feminina dele é má. O mal com ele não tem forma feminina. Então, no caso da frase, trata-se de um mau elemento, pois distorce as verdades, eu tenho mal com U. Eu posso substituir por bom. Trata-se de um bom elemento, pois distorce as verdades. Ele entra, ele encaixa ali. Então, a gente usa aí o mal com U. É uma pessoa que vive sempre de mau humor. É uma pessoa que vive sempre de bom humor. Não cabe o bem ali. É uma pessoa que vive sempre de bem humor. Não fica legal de ouvir. Então a gente usa o mal com o. O mal com ele tem alguns usos. Ele pode ser um advérbio, significar algo irregular, algo errado. Da mesma forma que ele também pode significar o contrário de bem. Então, a seleção brasileira jogou mal, por isso sofreu derrota fragorosa diante da Alemanha. A seleção brasileira jogou bem, por isso sofreu derrota fragorosa diante da Alemanha. Faz sentido, encaixa bonitinho. Então, eu tenho o mal com L. Pode ser também um substantivo e significar doença, uma moléstia ou algo que é prejudicial à saúde ou nocivo. A dengue é um mal que tem assolado muitos estados brasileiros. Significa uma moléstia, algo que é prejudicial. E também pode ser uma conjunção que um tempo imediatamente após o outro. Mal entrou na sala, pôs-se a gritar com todos os presentes. Aconteceu ali. Um acontecimento seguido do outro, rápido. Então, a gente tem aí o mal entrou na sala, pôs-se a gritar com todos os presentes. Acabou de entrar na sala e gritou. Nesse caso, a gente utiliza o mal com L. Outro que é muito comum da gente confundir. O mais e o mais.
O mais sempre indica intensidade, então ele vai se opor ao menos. E também é utilizado para listar algumas ideias, algumas listas ou alguns argumentos. É um dos países mais miseráveis do planeta. Ele faz parte dos piores. Então, eu estou indicando a intensidade dele. Então, eu uso mais com i. Ele foi o garoto que mais tentou. Ainda assim, não conseguiu vencer o desafio. Ele tentou bastante, intensidade. O mas, ele, sem o i, ele só liga ideias opostas. Então, ele é equivalente ao porém, contudo e entretanto. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, mas não recebeu muitos votos. A proposta apresentada pela empresa parece ser viável, porém não recebeu muitos votos. Quando eu consigo substituir por porém, a gente utiliza o mas. Outro que a gente tem aí, que é muito comum a gente confundir é o aonde, onde e donde. O aonde geralmente quer dizer, quer falar sobre um lugar em que algo ou alguém está. Então, ele expressa a ideia de movimento, destino. Quando a nossa ideia for expressar essa ideia de movimento, a gente sempre coloca a preposição de a, porque o lugar onde fala sobre a localização onde aquilo está. Na regência dos verbos, o verbo ir sempre fala sobre ir a algum lugar, movimentar-se para algum lugar. Então, nesse caso, o aonde ele está ali falando sobre algum lugar onde algo está. Então, a gente tem aí, onde você vai com todos esses livros? Está indicando o movimento. A qual lugar você vai estar com esses livros? Ainda não sei aonde irei no sábado à noite. Eu ainda não sei para que lugar eu vou me deslocar. Então, eu tenho ideia de movimento. Diferente do onde. O onde sozinho, ele corresponde a algum lugar permanente, algo físico, lugar parado ali. A gente não consegue movimentar. Onde você mora? Numa casa, num apartamento. Eu consigo literalmente retirar aquela casa dali e levar ela para outro lugar? Não. Então é um espaço físico travado. Eu não sei onde fica a cidade de Resende Costa. A cidade fica ali parada. Eu estou falando sobre um lugar específico permanente. E o donde é quando a gente fala de algum lugar ou ao lugar, alguma direção. Então, a gente pode separar esse vocábulo também, de onde para de onde. Ele tem um valor mais circunstancial. É aquilo que vem de algum lugar. Se o aonde é algum lugar para onde você vai, quem vai a algum lugar, o de onde vem da regência do verbo vir. Quem vem de algum lugar. Então, a gente comumente coloca ele ali no começo para ficar mais prático na escrita. De onde vêm essas palavras? De onde vêm essas palavras? A cidade de onde vim é muito bonita. A cidade de onde eu vim é muito bonita. É só uma questão de construção. A gente tem também o de encontro a e ao encontro de. O de encontro a indica uma colisão, um choque. Como posso ajudá-la? Suas ideias sempre vêm de encontro às minhas. Pertencemos a mundos diferentes. Como que eu posso te ajudar se a nossa ideia sempre colide, sempre entra em choque, é oposta? O ao encontro de significa ser favorável ou ser próximo de alguma coisa, quando as coisas coincidem ao mesmo tempo de uma maneira amigável. O de encontro a é uma posição, um choque, uma colisão, e ao encontro de é algo próximo. Como sua opinião vem ao encontro da minha, poderemos lutar pelas mesmas reivindicações salariais. Como nós temos a mesma opinião, são opiniões próximas, são favoráveis, são amigáveis, a gente pode lutar junto pelas mesmas reivindicações. Outro que é muito comum a gente confundir também é o a sozinho, o artigo a, e o a do verbo haver. Ai, tenho 10 minutos para terminar essa parte. Ai, Deus. O A sozinho ele tem algumas classificações dependendo do contexto. Ele pode ser
um artigo definido feminino singular que está ali para especificar um substantivo feminino naquele contexto, ou pode servir de preposição, conectando uma palavra a outra, ou ele pode ter um valor de locução adverbial. Quando ele for um artigo, ele vai estar ali especificando alguma coisa, geralmente um substantivo. Estivemos em consulta com a pediatra. Estou falando que foi com uma pediatra, uma mulher médica de criança. Quando ele tiver valor de preposição, ele sempre vem regido por alguns verbos. Lembra quando a gente estava no ensino médio que a gente aprendeu sobre os verbos e as suas regências? Alguns verbos pedem uma regência. No caso do nosso exemplo, a gente tem eu disse a ela que estava tudo bem. Quem diz algo a alguém. Eu não posso falar eu disse, porque não faz sentido. Eu preciso completar o sentido desse verbo. Então, quando ele vier na função de preposição, ele vai vir regendo alguns verbos. Esses verbos que precisam da preposição para que o enunciado tenha sentido. Então, quando eu falo eu disse algo a alguém. Eu disse a ela que estava tudo bem. Estou usando como preposição. Quando ele for uma locução adverbial, ele vai vir unindo duas ou mais palavras que têm a mesma função, quando o sentido desses termos juntos for um sentido completo junto, não for um sentido isolado. Daqui a pouco vai chover. Daqui a algum tempo vai chover. No caso, ele está ligando palavras que indicam tempo. Daqui a pouco. Em pouco tempo vai chover. Então, nesse caso, tem o valor de locução adverbial. O A com H geralmente é a conjugação do verbo haver. Então, ele sempre vem impessoal e tem alguns significados mais comuns, geralmente no sentido de existir ou no sentido de ter. Ou quando ele tiver um sentido de tempo decorrido, quando ele tiver o sentido de fazer. Toda vez que eu puder substituir por um dos verbos, seja ele existir, ter ou fazer, a gente não altera o sentido da frase. A gente vai escrever ele da mesma forma, o A, bonitinho, porque ele vai continuar no mesmo sentido. Mas a meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã. A meteorologista disse que existe muita probabilidade de chuva amanhã. O sentido é o mesmo. Há vários livros no meu quarto. Tenho vários livros no meu quarto. Mesmo sentido, só muda a palavrinha ali. Não nos vemos há muitos anos. Não nos vemos faz muitos anos. Então, o a, ele pode ter três sentidos. O a do verbo haver, né? De existir, de ter ou de fazer. Outro que é muito comum a gente confundir também é o sentar-se à mesa e sentar-se na mesa. O sentar-se à mesa é sentar-se frente à mesa. A regência do verbo sentar fala sobre sentar-se frente a algo, a uma mesa. Exemplo, vamos sentar-se à mesa para almoçar. Sentar-se na mesa é literalmente apoiar o bumbum na mesa, porque você estaria sobre a mesa. Então, no caso, o bebê está sentado na mesa, tire-o de lá. O bebê está com a bundinha apoiada na mesa, está literalmente sentado sobre a mesa. Outro que é muito comum a gente confundir é o em domicílio e o a domicílio. Quando a gente utiliza o em domicílio é quando a gente tem a ideia de movimentação. A professora ensina inglês em domicílio. Sem noção de movimentação, errei. Ela ensina inglês dentro da casa dela, ela não se movimenta para ensinar inglês. O a domicílio tem a ideia de movimentação. O restaurante faz entregas a domicílio, ele leva a comida do restaurante até a casa. Outro muito comum a gente ver erro por aí é o menos e o menos. O menos não existe. E o menos é um advérbio que ele não é flexível, ele é utilizado, escrito dessa forma, tanto no singular quanto no plural, tanto em substantivo feminino quanto em masculino. Deixa eu ver. Outro muito comum da gente errar é o abaixo junto e o abaixo separado. O abaixo junto fala sobre algo que está numa posição inferior. Então, é sinônimo de embaixo.
Para Marcela, era inevitável que ocupasse uma posição abaixo de sua amiga. Era inaceitável que ela ocupasse uma posição por baixo, sob a de sua amiga. O abaixo separado é quando ele é sinônimo de para baixo, quando ele desempenha um papel de algo mais baixo na localização. Quando entrei na loja, José me olhou de cima a baixo. Ele me olhou de cima até embaixo, do pé até a cabeça. Quando eu fizer uma referência de uma medição, digamos assim, quando a gente fala sobre algo que é do alto até da parte alta até a parte baixa, a gente utiliza o abaixo separado. A mesma coisa no acima. O acima separado é quando a gente quer falar sobre algo que está no topo até a parte superior. Então, a palavra cima, nesse caso, é um substantivo. Então, a gente utiliza o a antes para ele acompanhar, para esse artigo acompanhar esse substantivo. Acima dessa árvore é repleta de flores. A parte do topo dessa árvore é repleta de flores. A gente tem também o acima junto, que é quando a gente indica a posição de algo, geralmente acompanhando ou especificando a ação desse verbo e a qualidade desse adjetivo. Veja, um pica-pau está voando acima daquela andorinha. Ele está posicionado por cima daquela andorinha. Ele também pode ser utilizado como advérbio de lugar quando ele for invariável. Aquele presente acima do meu é muito legal. Aquele presente posicionado acima do meu é muito legal. E quando eu quero opor ao abaixo, que também é escrito junto, que a gente viu 2 slides atrás. Quando algo estiver na posição inferior. Então, quando eu quiser falar sobre posicionamento, eu utilizo o acima e o abaixo juntos. Ela está 2 faixas acima do grau de sua irmã no judô. Ela está posicionada 2 faixas acima do grau de sua irmã no judô. Acho que por hoje acabamos. Acho que é isso. Para hoje, só temos expressões problemáticas. Deixa eu parar de gravar aqui.